Olá, queridos, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Hoje nós vamos dar continuação à nossa leitura no livro de Mateus, capítulo 8. Diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero. Fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desde a camada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e eles meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus,
e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Queridos, essa é a nossa leitura do livro de Mateus, capítulo 8. Agora eu vou mencionar aqui um resumo para melhor compreensão da palavra. É incerto se a lepra daquela época é a mesma doença que existe hoje com esse nome. A doença era degenerativa, debilitante e altamente contagiosa. Para os judeus, a lepra também era um sinal de maldição e resultava em profanação cerimonial. Referente aos centuriões, eles eram oficiais militares romanos encarregados de 100 soldados. Representavam a autoridade do imperador que seguia o serviço militar como carreira. O Senhor Jesus não limitou o reino de Deus para os descendentes físicos de Abraão, como fizeram os judeus, mas ensinou que ele estava aberto a todos. Somente a fé determinaria uma posição na família de Deus. Referente à terra dos Gadarenos, localizava-se no território gentio de Decápolis. Esse fato explica a presença de porcos, considerados imundos pelos judeus. Jesus estava procurando descanso e não oportunidade de pregar. 2 homens são mencionados nesse texto, enquanto somente um é citado num relato do mesmo incidente em Marcos e Lucas. Talvez Mateus estivesse conhecimento pessoal de um segundo homem, ou então apenas um dos protagonistas tivesse se destacado nas narrativas dos outros evangelhos. A possessão demoníaca deve ser distinguida da doença mental ou emocional. Ela envolve espíritos malignos que, mesmo invisíveis, possuem e controlam os indivíduos e suas ações. Os demônios desses versículos falavam e ouviam, mas não eram capazes de competir com o Senhor Jesus. Este é o nosso resumo do livro de Mateus, capítulo 8, que acabamos de ler. Eu espero que o Senhor abra o seu entendimento e que você guarde a palavra do Senhor no seu coração. Que Deus te abençoe grandemente, você e sua família. Amanhã voltaremos com a nossa próxima leitura do livro de Mateus, capítulo 9. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva e compartilhe também com familiares e amigos. E se você tem algum pedido de oração, eu peço que você deixe aí nos comentários, eu estarei orando por você e sua família. Deus te abençoe e te guarde, e até a nossa próxima leitura.